Olá, eu espero que esse vídeo te encontre bem. Eu sou a Cíntia Esteves, especialista em dados e em gestão de pessoas, também mentora de carreira com foco em tecnologia e em dados, e eu trago aqui mais uma dica de leitura para você. O livro que eu trago hoje, gente, é esse aqui, O Código do Herói. Eu terminei de ler ele essa semana, estou em viagem a São Paulo, então aproveitei aí esse translado e um tempinho da manhã para fazer essa leitura. E esse livro aqui, ele é escrito pelo mesmo autor do Arrume a Sua Cama, que é um outro excelente livro também, e que eu vou trazer ele aí em algum outro vídeo em algum momento, mas hoje eu trago esse aqui, O Código do Herói. Ele começa dando uma visão de uma criança que cresce vendo o seu super-herói, e o autor ele tem como um super-herói o super-homem. Em algum momento da vida dele, se eu não me engano, quando ele tinha 9 anos, se não me falha a memória, ele se muda para Nova York e ele sai procurando o super-herói, e o pai dele interroga ele e fala: por que você está olhando tanto para os lados? Porque na cabecinha dele, em algum momento, ele ia cruzar com o super-homem em uma das ruas de Nova York. E aí o pai dele fala: olha, os super-heróis que existem nessa cidade são aqueles ali, e aponta para os policiais que fazem a segurança da cidade, e aí ele traz toda a forma, o real super-herói do nosso dia a dia. Então, o livro começa com essa inspiração, e aí ele traz uma série de histórias que trazem aí o quanto cada um de nós podemos ser um pouco super-herói. Eu vou trazer aqui duas que me chamaram muito a atenção. A primeira, ele trata da humildade. O que acontece? Esse personagem, que era uma criança, que ele conta essa passagem dele aí, ele se forma aí como um militar de alto escalão, e em um momento da vida dele, ele vai num jantar e é colocado pelo anfitrião na mesa com um outro senhor já mais velho que ele, próximo da idade do pai dele, e aí ele começa a conversar com esse senhor, e esse senhor fala que ele foi piloto, se eu não sei se é da Marinha ou da Aeronáutica, mas ele era piloto. E aí ele começa a conversar com esse senhor, e esse senhor, muito reservado, sem contar vantagem nenhuma, ele fala: quais são os tipos de... pilotei vários aviões, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas sempre de uma forma muito humilde, muito reservada de se falar. E ele conversando com esse senhor, e o nome desse senhor é Charlie, e eles conversam o jantar inteiro, fazem uma amizade, descobrem que a cidade que esse general nasceu é a mesma cidade que esse senhor elegeu para morar já na sua aposentadoria, e ele convida: olha, vai um final de semana lá em casa com a sua esposa, vamos fazer um churrasco, vamos conversar mais, gostei de conversar com você. E aí acaba o jantar, esse cara vai saindo para um outro ambiente e encontra com o anfitrião da festa. E aí esse anfitrião virou para ele e falou assim: e aí, como foi a conversa? Ele falou: o Charlie é muito legal, a gente fez a amizade, mas ele é muito reservado. E aí o anfitrião vira para ele e fala assim: você não, mas o que que você achou da história dele? E aí ele simplesmente fala: não, achei o cara maravilhoso, mas tudo bem. E aí o anfitrião faz a seguinte pergunta para ele: você pode imaginar como deve ter sido? E aí ele fala: mas o que que você quer dizer com isso? Não entendi e tal. O Charlie, esse senhor pacado, humilde, reservado, quem ele estava conversando era o general Charles Duke, da Força Aérea dos Estados Unidos, então ele era da Aeronáutica. Ele foi o 10º homem e o mais jovem a pisar na superfície da Lua. Então, uma pessoa que tem um histórico desse, com um, uma experiência dessa, ele traz ali na sua fala a humildade, porque em momento nenhum ao longo do jantar ele se vangloriou de ter sido o 10º homem na história da humanidade a ter pisado na Terra, ter pisado na Lua. Na Terra todos nós pisamos, mas a importância de a pessoa que tem um grande histórico de não ficar jogando aí aos 7 ventos todas as conquistas que tem. A pessoa é humilde e ela conquista a pessoa pelo que ela é e não pelos feitos que ela teve ao longo da vida, porque os feitos que teve ao longo da vida, em algum momento, eles vão vir à tona, as pessoas vão descobrir quem você é, mas conquistar primeiro pelo quem você é e não pelo que você fez. Então, essa é uma primeira história de humildade, que é o princípio dele, que para mim ficou muito marcado. Uma segunda história é a base do dever. Então, ele conta que ele estava, se eu não me engano,
no Afeganistão, se não me falha a memória, e em algum momento o presidente Obama, o Obama era presidente na época, foi visitar o Afeganistão e guerra rolando, ataques acontecendo, e eles precisavam garantir a segurança do presidente. E aí, em algum momento, falou, olha, o presidente está indo para a base, vai pegar o voo para ir embora, e você precisa estar lá para garantir, para conversar com o presidente, garantir a segurança, falar o que está acontecendo. E ele falou, beleza, 20 minutos, eu estou a 5 quilômetros, vou me arrumar aqui rapidinho, a gente chega para lá. E pelo tempo que ele estava de distância, o que ele precisava fazer, ele tinha tempo de sobra. E aí, o que aconteceu? Entrou ele, o sargento mor dele, outro sargento, outros soldados, tudo indo em comboio para ir para o lugar onde o presidente estava. Quando eles chegaram, tinha uma mulher, que era uma tenente, com uma arma na mão, não lembro o nome da arma, não conheço muito bem isso. E aí, um dos sargentos, que não era do carro dele, desceu para falar para ela, olha, a gente precisa passar, a gente está com o general, não lembro se ele era 3 ou 4 estrelas aqui, precisa falar com o presidente, por uma questão de segurança, precisa alinhar algumas coisas com o presidente, preciso que você abre para que a gente chegue no lugar onde está o presidente. E aí ela falou assim, não tem autorização para deixar ninguém entrar. E aí ele, do carro dele, só vê de longe o sargento conversando com a tenente do outro lado, e apontando o relógio, e dando de braço, e apontando o relógio, e dando de braço, e vê que ela está irredutível e que ela não vai abrir a cancela que precisa ser aberta. O sargento mor que estava do lado dele falou assim, não, ô general, deixa que eu vou lá e vou resolver isso. Foi lá, mandou o outro sargento voltar para o carro e começou a conversar com a tenente. Alguns minutos se passaram, eles já, nesse momento, já em cima da hora, começando a ficar atrasado para chegar no encontro, e daí a pouco ele olha para o sargento mor e o sargento mor está apontando o relógio, dando de braço, apontando o relógio, dando de braço, e aí ele entende que ele tem que entrar como um general para conseguir ter o acesso à base que eles precisavam ter, porque aí eles já estavam atrasados. O que tinha tudo para dar certo já estava dando errado. E aí ele chega, manda o sargento mor para o carro de volta, se apresenta para ela, fala que ele é um general 4 estrelas, que ele está ali para falar com o presidente, que ele precisa ter acesso à base, que o presidente já está esperando ele e que ele já está atrasado. E a tenente olha para ele e fala assim, o senhor me perdoa, eu não tenho autorização para deixar ninguém passar, e sem autorização eu não posso deixar ninguém passar. E aí ele tenta ainda argumentar com ela, e ela é irredutível e fala, não vai entrar porque eu não tenho autorização. E aí ele pede para ela tentar a autorização, ela falou, já pedi, assim que eu receber, eu autorizo vocês. Passou alguns minutos, ela se direciona ao cargo, abre a cancela e fala, olha, agora vocês podem passar porque eu recebi a autorização. E aí eles entram, o general se encontra com o presidente, em momento algum durante o encontro, a questão do atraso é colocada em xeque e é questionada, o encontro transcorre tranquilamente, como esperado, e aí, no retorno, o que acontece? Ele pede para o sargento mor que está com ele parar na cancela, porque ele quer falar com essa tenente. E aí ele fala o seguinte para ela, eu estava atrasado porque você se recusou a me deixar passar. Você não me deixou passar quando o meu sargento pediu. Você não me deixou passar quando o meu sargento mor pediu. E você nem me deixou passar quando eu pedi, e eu sou um almirante 3 estrelas. Ele não é almirante, não é general, não. E eu sou um almirante 3 estrelas, ou seja, ele coloca todas as patentes ali em xeque. E ela responde, sim, senhor. Calmamente, olhando para os sapatos. Porque no mundo militar, quando você tem uma patente mais alta, no geral, se você está tomando uma bronca ali, você abaixa a cabeça. E aí, o que o almirante faz? Ele puxa do bolso a moeda do desafio do comando, dada apenas para aqueles soldados que fazem um trabalho excepcional. Sorri e coloca a mão na moeda da tenente que não tinha deixado ele passar. E fala o seguinte, você fez exatamente o que você devia fazer. Pode vir trabalhar comigo a hora que você quiser. E aí ela sorri, agradece e fala que ela apenas estava cumprindo o dever dela. Então, gente, essas duas histórias de humildade, e aí eu vou fazer uma transcrição para o que eu vejo no mundo corporativo.
Os grandes líderes que eu tive, em momento algum eu vi falando, eu conquistei tal posição, eu entreguei um projeto. Não, eles têm uma humildade de mostrar os defeitos, os percalços que tiveram e mostrar que eles ainda estão ali, que somos todos iguais e que não existe ninguém melhor que o outro. Então, a questão da humildade lá do General Charles e da humildade de um grande líder que já passou por vários percalços e ter a empatia de entender quem está ali começando a jornada, ela é fundamental para que isso crie realmente aquela admiração que a gente precisa ter por um líder. E a questão do dever, porque assim, às vezes você está com um gestor que não tem essa visão de líder, e se você se depara com uma pessoa, principalmente de outro time, ou mesmo do seu time, que fala, não, o que eu preciso fazer e o que é o correto fazer para a empresa é isso, e você reconhecer que a pessoa fez o que era acordado, o que era esperado, e não porque você tem uma patente maior e fala, não, mas eu preciso fazer isso agora. A pessoa, quando ela está seguindo ali, às vezes uma ordem é uma pessoa de outro time, ela está seguindo um direcionamento que o gestor dela deu, a gente tem que entender e esperar essa aprovação, que foi o que aconteceu, e reconhecer, porque essa pessoa, o que ela mostrou ali, o que essa tenente mostrou foi a lealdade dela com a liderança dela. Então, assim, ela é uma pessoa extremamente confiável. Você sabe que pode botar ali na linha de frente que ela vai fazer o que precisa ser feito. Então, assim, vamos trazer esses insights aí para o nosso dia a dia, levar a vida com humildade, trazer sem esses méritos todos, porque isso as pessoas vão ter acesso de qualquer forma. Vamos vender quem a gente é na nossa essência, efetivamente, ter essa humildade e cumprir com o nosso dever, tá bom? Esse é o ensinamento que eu trago aí hoje desse livro, O Código do Herói. Super recomendo a leitura aí para vocês, tá bom? Quem lê e tiver mais algum insight, manda para mim que eu vou ficar feliz. Um beijo e até a próxima.